No dia 12 de junho, comemora-se o Dia do Correio Aéreo Nacional, uma das maiores realizações no campo da integração e do desenvolvimento nacionais. Um Brasil unido, com suas enormes distâncias encurtadas e suas populações mais remotas assistidas. Foram esses os objetivos que levaram à criação do Correio Aéreo Nacional. A ordem era integrar as comunidades das mais diversas regiões do Brasil, promover a inclusão social, levar conhecimento, auxílio, progresso e esperança. Por tudo isso, vamos conversar aqui no Polifonia das Ruas com Nilo Carmona, coronel aviador reformado da Força Aérea Brasileira, que teve participação importante no Correio Aéreo Nacional. Ele vai nos falar de suas experiências e vivências enquanto aviador. Eu sou testemunho de que no Brasil, como um país novo, emergente, a estratificação das classes é mutável. Não há aquela fixação indelével que não permite ascensão nem queda, né? Porque meu pai veio ao Brasil em 1913, com 8 anos, e a família toda veio como imigrante espanhola. Ele é espanhol. E veio para tentar a vida no Novo Mundo, porque a situação na Europa era muito ruim lá na Espanha. Hoje ela está melhor, mas foi muito ruim. No inverno tinha gente que passava fome lá na Espanha. E aqui vindo, começou a trabalhar no interior de São Paulo, depois foi para o sul, pretendendo chegar na Argentina. Faltou dinheiro, parou na cidade de Marcelino Ramos, onde ficou por força de escassez financeira, né? E lá ficou numa chácara, comprou a chácara, e meu pai foi lutando, foi muito inteligente, ele é alto, ele se produziu, né? Um self-made, como diz, eu não gosto de usar palavra estrangeira, mas é isso aí. Então ele tirou curso de radiotécnica, tirou curso de fotografia, montou oficina técnica de conselho de rádio naquele tempo, lá para 1936, por aí, fotografia também, e deu a mim o melhor que podia ter dado, instrução. E com muito sacrifício, porque a minha cidade não tinha ginásio, eu estudei 7 anos interno, num bom colégio, Instituto Educacional, de origem metodista, lá, dirigido pelos estrangeiros lá, mas muito bom colégio, e pelo Conceição, que era dos maristas, que também lecionavam muito bem. Eles ensinavam muito bem. E formei uma base boa. Mas eu, desde criança, aos 5 anos, queria ser aviador. Tem uma fotografia minha com 5 anos, fazendo continência, como se fosse aviador, porque tinha visto passar um avião lá em cima da minha terra. E, graças a Deus, em 53, eu estava no 3º ano científico no Colégio Rosário. Casualmente, até a minha turma, quem foi o orador dela foi o Pedro Simão. Eu me anunciado como fazer para entrar na aeronáutica, na Força Aérea. Aí me inscrevi, fiz o exame, me preparei durante uns 3 meses, através do programa, como se fosse um vestibular. Passei, foi o único que passou lá do Rio Grande do Sul. Porque tinha pouco candidato, só tinha 2 também, porque o exame de saúde matava metade deles, né? Qualquer coisinha no exame de saúde tirava o candidato do concurso. E vim para a Escola Aeronáutica no Campos Afonso, onde cursei até 1955, quando me formei. Como a minha base de estudo era muito boa, eu me formei entre os 10 primeiros, era o 10º, de 86. Mas fui fazer caça lá em Natal, a aviação de caça. E saí no meio do ano da aviação de caça, esperando com o voo dos bombardeiros do ano seguinte. Com isso eu perdi o andar da minha turma. E fiquei sempre, como era mais antigo, sempre mais desintegrado do conjunto da minha turma. Tirei lá então o curso de bombardeio em B-25 e achei que ser instrutor da aeronáutica era muito importante, quando na realidade é muito sacrifício, só que eu não sabia. Então eu pedi para vir ser instrutor da Escola de Aeronáutica aqui no Rio de Janeiro, onde fiquei 3 anos instrutor de voo. Aí, como prêmio, uma das poucas vezes que no Ministério da Aeronáutica foi estabelecido uma sistemática de premiação em função dos locais de que servia, foram dadas vagas no CAM para instrutores da Escola de Aeronáutica. E como eu tinha 3 anos, eu fui um dos que tinha mais tempo,
fui um dos 3 que foi para lá. Aí caí no CAN. Certamente o pioneirismo comercial dos irmãos Wright, ao venderem ao exército um de seus aviões em 1909, levou à incessante corrida tecnológica que muito impulsionou a aviação militar em todo o mundo. Ainda que o pensamento profético do uso de aeronaves com fins bélicos tenha surgido e despontado pioneiramente na Europa com Duret e Trenchard, ainda que o voo pioneiro do brasileiro Alberto Santos Dumont, realizado em 23 de outubro de 1906 em Le Bourget, Paris, pouco tenha influenciado o desenvolvimento do emprego militar do avião para o Brasil, mesmo assim, 10 anos depois, em 1916, era criada a primeira Escola Nacional de Aviação, no transcorrer da Primeira Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, durante aquele conflito, cerca de 6 aviadores navais brasileiros eram enviados à Inglaterra para treinar e engajar-se junto às forças aliadas no continente europeu. A partir daí, e pelo desempenho marcante da França naquele conflito mundial, o Brasil, particularmente o Exército Brasileiro, trouxe uma missão de treinamento do Exército Francês para a preparação de seus quadros. Incluía-se, além disso, o preparo de emprego de aviação, também arma do Exército. A Marinha tinha sua própria aviação e sua visão particular do espaço aéreo. As origens do Correio Aéreo Nacional datam da década de 1930, quando as aviações militares das 2 forças existentes à época, Exército e Marinha, possuíam correios aéreos. O então Major Eduardo Gomes, comandante do Grupo Misto de Aviação, foi um dos mentores do Serviço Postal Aéreo Militar, primeiro nome dado ao Correio Aéreo Militar, que só então virou Correio Aéreo Nacional. No dia 12 de junho de 1931, os tenentes Casimiro Montenegro Filho e Nelson Freire Lavener Vanderlei, da aviação militar, fizeram a primeira viagem em um avião Curtiss Fledgling K-263, levando uma mala postal com 2 cartas do Rio de Janeiro para São Paulo. Eles enfrentaram dificuldades nesse voo pioneiro devido a um forte vento que aumentou a duração da viagem em 2 horas. Chegaram a São Paulo 5 horas e meia após a decolagem do Campo dos Afonsos, próximo ao subúrbio carioca de Marechal Hermes. Como era noite e não conseguiram localizar o Campo de Marte, aterrissaram na pista do Jockey Club, no bairro da Mooca. Depois, tomaram um táxi até a estação central dos Correios, entregando lá a mala postal. A partir daí, as linhas para outras regiões foram sendo criadas pelo país: Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Ceará. Em 1935, o Correio Aéreo Nacional chegou finalmente à região amazônica, mas ele não ficou restrito às linhas domésticas. Em 1936, os roteiros internacionais foram iniciados com um voo até Assunção, no Paraguai. É interessante notar que eu já peguei a parte do Correio Aéreo Nacional implantada e usava na época o avião DC-3 na aviação civil, e para nós era chamado C-47, que era um avião resultante de sobra de guerra, muito usado no transporte militar no tempo da Segunda Guerra Mundial. E esse avião, o C-47, era sustentáculo de todas as linhas aéreas do CAN. Vale a pena lembrar que os navegadores portugueses marcavam a sua posição de latitude durante a chamada Era das Grandes Navegações, com alguns instrumentos utilizados na época, em particular do astrolábio náutico. Existem algumas coisas interessantes sobre a navegação aérea dos pioneiros do Correio Aéreo Brasileiro. A navegação era baseada na identificação visual, no rumo marcado na bússola e no tempo medido dos relógios de pulso. Nós ainda usávamos muito a navegação estimada. Navegação estimada é uma navegação visando, através do tempo horário, olhando o solo e
marcando o tempo previsto para chegar em um determinado lugar desejado. E usamos também muito os acidentes de terreno, porque esses não mudam. O fisiográfico está lá parado, faz parte da crosta terrestre, ao passo que estradas às vezes são mal plotadas, etc. Então nós usamos muitos os rios para reconhecer as montanhas, as serras, e conforme a altura que voávamos, alterava também a visão do solo. A navegação estimada era necessário ter treinamento para identificar a relação do que estava na carta com o que se via no solo. Era muito importante. E voávamos já nessa época de noite e também voávamos com mau tempo, porque então o Douglas, como é chamado também o C-47, ele já dispunha de recursos que pudessem nos orientar no mau tempo. E é um voo chamado voo por instrumento. E o outro era chamado voo visual. Nós procuramos, através dele, chegar aos pontos demarcados conforme o roteiro itinerário da missão a que nos propunha executar. Em regiões do Brasil setentrional, onde as distâncias se contam às centenas de quilômetros, quando não aos milhares deles, dispor de um sistema de atendimento aéreo significa a diferença entre o isolamento quase total e a participação, mesmo que precária, na vida coletiva da nação. O Correio Aéreo Nacional propicia às populações que atende acesso a serviços que, de outro modo, jamais as beneficiariam. Médicos das mais diversas especialidades, dentistas e medicamentos, chegam a pessoas que antes nunca haviam tido uma única consulta médica ou odontológica. São inúmeros os relatos emocionados dos profissionais que participam destas missões no interior da Amazônia. Havia entre todos nós, ou pelo menos a grande maioria, porque toda a coletividade tem aqueles que destoam, né? Ou por isso ou por aquilo destoam. Mas havia entre nós a disposição muito grande, a preocupação íntima, intrínseca, espontânea de ser útil. A gente buscar ser útil junto àquelas populações, dentro do possível, que não era muito, mas o que podíamos fazer, né? Além disso, não era só também a atração pelo desconhecido, confesso, que levávamos a gente para querer voar no CAN, que era uma organização muito cobiçada pelos pilotos, principalmente os pilotos. É porque o CAN, ele voava equipamentos aéreos melhores, no sentido da época. Nós voávamos, eu voava TMEI, que era um monomotorzinho, fazia voo noturno, era instrutor na escola aeronáutica, fazia voo noturno em meia tempestade com um monomotor de 1.500 quilos. Voando, sambando lá. Hoje eu não faria nem que me pagasse. Na época não, a gente era, como se diz, era o que tínhamos para fazer, fazíamos. Agora também então havia esse atrativo de ser um equipamento melhor, conhecer, melhorar a competência profissional, além de viajar pelo país todo, conhecendo o Brasil todo e coisas que a gente só ouvia falar do folclore, ouvia falar das histórias de criança, né? Lia em livros, Igapó, essas coisas, o que é o Igapó, o Rio Amazonas, e essas coisas todas a mim me atraíam muito, muito mesmo. E eu gostava muito lá. E gostava de viajar. Quanto mais inóspita a região e quanto mais original, inicial, precursora, mais eu gostava. Tive a oportunidade de fazer algumas por mera casualidade. Uma foi com o Brigadeiro Camarão. Pouco antes deles saberem se o Pico da Neblina era brasileiro ou não, nós fizemos um voo até lá. Fomos até o Pico da Neblina, fomos com ele. Eu fui com ele, era copiloto. Ele voava na Amazônia sem mapa, o Camarão. E de tanto que conhecia. E ele era o comandante da Zona Aérea e amava esse trinômio que eu falei antes. FAB, missionário índio. A ordem dos fatores não altera o produto, né? E fomos ver o Pico da Neblina, lá eu tive a oportunidade de ver, fomos até com um pessoal do Paraçaque para ver se eles podiam saltar de paraquedas e verificar melhor em loco a posição. E deu para constar que pelo divórcio de um aquário, o Pico da Neblina é brasileiro mesmo, naquela época. Então, foi uma missão que eu gostei muito, que me parecia importante, dentro da minha forma sonhadora, um tanto ingênua de ver a atividade aérea, né? No sentido, assim, de integração, de apoio, de utilidade, né? Como diz aí
nas várias vezes que falo, também levamos também ajuda, em sentido pequeno, paliativo, um médico a bordo. O médico era previsto para dar apoio à população em cada doença no percurso, mas em cada ponto que parávamos, éramos esperados, a prefeitura já contava com a chegada, muitas delas sem médico local, com esse médico para fazer as consultas. Só que havia um inconveniente, ele só podia dar a consulta, mas não os remédios. Então nós incentivamos os médicos a levarem amostra grátis, a procurar levar remédio para poder também dar a consulta e o remédio. Então uma vez eu estava até na fila de um lugar, ia demorar demais, então eu me propus a fazer uma triagem, porque eu tinha uma certa prática de triagem. Então eu olhava, porque eu via o pessoal conversar na fila, daí eu fui lá para a triagem. Tinha uma senhora que dizia para o marido, diz que dói em tudo que é lugar aí, porque quanto mais doer, mais remédio eles dão. O que ela queria era o remédio, porque não tinham de comprar. Polifonia das Ruas, um programa que pretende ouvir as vozes, as múltiplas e diversas vozes das cidades, aqui na UniTV, canal 17. São inúmeros os relatos emocionados dos profissionais que participam destas missões no interior da Amazônia. Em Tarauacá, no Acre, a índia Maspã, de 34 anos, da tribo Caxanauá, foi pela primeira vez examinada por uma ginecologista já grávida do seu 7º filho. É importante dizer que uma das missões do CAM era a integração, era levar mantimento, levar recursos para populações carentes, para as populações indígenas, mas também tinha 2 missões. Uma delas chamava-se SVH, é Salvamento de Vida Humana, e a outra era MMI, Missão de Misericórdia. Essas missões eu cheguei a fazer muitas delas. Davam uma autonomia a nós, tenente inclusive, jovem, de fazer independente de consultar o comando. Por exemplo, uma vez eu cheguei em Correntes, no fundo lá do Piauí, perto de Gilboés. Em Gilboés, uma terra que eu considero esquecida de Deus, porque toda erodida, horrível, o médico constatou a doença azul numa menina. E aquilo me levou a pensar no SUSA, que já tinha acabado, que era um caso de recolher a menina e levar a um hospital especializado para dar tratamento continuado a ela, que lá ela não teria, nem meia de saber como sair de lá. E em Correntes, quando chegamos em Correntes, o médico até chamava-se Sérgio, muito jovem, mas também muito imbuído dessa ideia de ajudar. Ele constatou que tinha uma mulher que faziam cerca de 9 dias que estava em trabalho de parto e estava a criança dentro do abdômen dela. Chegamos, botei o pé dele ali, agora diz ele para mim, o que se faz? Digo, se faz nada, vamos pegar ela, bota no avião e voltamos agora mesmo para Petrolina. Agora, não, nem pernoitar. Botamos a mulher no avião, o marido foi junto para dar um apoio da pessoa. Eu não queria levar, porque é mais um problema para voltar depois, mas levei o homem. E voltamos na hora para Petrolina. Chegamos em Petrolina, isso é curioso de dizer que naquela época eu me achava autoridade. Era um tenente, michuruca, mas me achava autoridade. Então eu cheguei lá em Petrolina, mandei o médico, que era tenente também, até o hospital público do Estado, para internar a mulher. Aí o diretor do hospital disse que não podia internar, que não tinha vaga. Quando o médico me disse isso, eu digo, vai lá e diz para o diretor que se ele não internar agora, eu vou internar lá e levar ele preso. Eu pensava que podia fazer isso. Eu não sei se podia. O fato é que internaram a mulher. E aí é uma coisa muito curiosa que eu gostaria de registrar. Eu me emocionei com uma coisa. Foi a primeira e única vez na minha vida que eu ouvi chamarem o útero de mãe da vida. Eu acho o útero, esse nome, que é um nome lá do caipira, do interior, um nome muito, mas muito significativo. Mãe da vida. Porque quando no outro dia fui visitar a mulher no hospital, ela tinha sido operada, a criança estava morta dentro da barriga, porque o útero estava rompido, só mesmo tem gente lá do interior para viver isso, né, sobreviver. Encontrei ele todo satisfeito da vida, passando a esquina, perto do hospital, e perguntei por ela.
Aí ele disse assim, ah, está muito bem, tiraram a mãe da vida dela. Eu digo, o que é a mãe da vida? Ué, a mãe da vida, onde nasce criança. Digo, e você que está fazendo? Ah, já arranjei um trabalho aqui para uma cerca aí para uma firma. Resultado, eu não sei se fiz bem ou se fiz mal contra ele, mas contra ela eu sei que fiz bem.